Petrobras divulgou agora há pouco um comunicado afirmando que vai, então, protocolar ainda nesta semana o pedido ao IBAMA para reconsideração desta decisão. Na decisão, lembrando, o órgão indeferiu ali o pedido de licença ambiental para perfuração de um poço exploratório localizado em águas profundas do Amapá. No texto, a companhia acaba defendendo que acabou atendendo todos os requisitos, além, inclusive, dos requisitos que estão previstos na legislação de referência ao processo de licitação do bloco e que cumpriu todas as exigências técnicas demandadas pelo IBAMA para o projeto. Petrobras diz ainda que se prontificou a atender demandas adicionais ali, porventura remanescentes. A gente entende, exatamente aí, há uma grande discussão entre ambientalistas e desenvolvimentistas, entre a ala, principalmente ali, dos dois ministérios de Marina Silva e também do ministro de Minas e Energia. Um ponto ainda de muita discussão, Felipe? Por enquanto, o presidente Lula ainda está meio que assistindo ali de fora, traz algumas sinalizações, mas há uma expectativa que em algum momento, inclusive, Lula tenha que acabar tendo que sentar ali e negociar com esses dois ministérios. Pois é, o presidente Lula disse no Japão, que não veria problema em fazer essa exploração, porque está a 500 quilômetros da costa do Amapá, mas se houver qualquer tipo de problema ambiental, certamente não vai haver essa exploração. Tá certo que a gente está vendo um embate entre os ministérios de Minas e Energia e também do meio ambiente, e essa situação toda parece que está escalando, O Rui Costa, ministro da Casa Civil, foi escalado ali pelo presidente Lula para tentar colocar panos quentes e também tentar fazer uma mediação desse assunto, desse tema bastante importante que pode trazer muitos recursos para a Petrobras. A gente sabe que quando a Petrobras descobriu e começou a fazer exploração do pré-sal, isso deu uma turbinada, melhorou muito as condições da empresa, e isso pode, essa exploração na Foz do Amazonas pode trazer também importantes recursos para a empresa. Não só para a empresa, a gente está vendo toda a mobilização da bancada do Amapá, o senador Randolfo Rodrigues, o senador Davi Alcolumbre, todo mundo tentando melhorar ou pelo menos liberar pelo menos esse estudo, essa exploração da Petrobras, porque sabe que tem royalties que são distribuídos regularmente para os estados, A gente vê o Rio de Janeiro, várias cidades que acabam tendo royalties do petróleo, e essa discussão é muito importante para trazer recursos também para o Amapá. Então, mas tem uma questão importante também, Paula, que muita gente já está começando a sinalizar e pelo menos colocar na pauta de discussão, é a seguinte: tá certo, existe um risco ambiental, existem questões a serem levadas em consideração, isso é inegável, mas a Petrobras e o Brasil já deram sinais de que é possível fazer uma exploração de petróleo responsável e sem agredir o meio ambiente. A gente vê vários poços, várias plataformas, a gente vê a Petrobras retirando óleo, offshore, fora do continente, no mar, explorando toda essa situação, todo o pré-sal, ganhando dinheiro em cima disso, distribuindo recursos para os acionistas, entre parênteses, o governo, a União, é o maior acionista da Petrobras, distribuindo esses recursos, e a gente vendo muito pouca notícia sobre qualquer agressão ambiental. Então, falar que poderia trazer consequências catastróficas para o meio ambiente, isso tem que ser muito levado em parcimônia e tirar um pouco desse verniz político dessa discussão. É uma discussão técnica que deve sim ser levada em consideração pelo IBAMA, deve sim ser levada em consideração pelos órgãos ambientais e órgãos reguladores. No entanto, me parece que a Petrobras já mostrou responsabilidade. O governo também já mostrou que tem ali todos os mecanismos para regular essa situação. Então, não é uma discussão levada para o campo político, tem que ser levado
sim, para o campo técnico. Um ponto importante, Felipe, neste argumento, né, que você traz ali da visão da Petrobras, um outro argumento que eles defendem é que esta é uma região que já tem essa exploração sendo feita ali próximo, né, na divisa ali mais da Guiana Francesa, já existe essa possibilidade. Então, se tiver algum risco ambiental, né, o Brasil também estaria suscetível a esse risco dessa exploração que é feita pelas empresas de fora, principalmente ali próximo da Guiana Francesa, né? Tem uma distância, sim, claro, em relação à margem ali, mais de 500 quilômetros, no qual traria um tempo hábil ali para um direito de tentar contornar caso acontecesse. Por um outro lado, os ambientalistas acreditam que seriam em torno de 10 horas, mais ou menos, numa possibilidade de vazamento de óleo neste local, chegaria em torno de 10 horas ali na nossa fauna, né? Na nossa região ali interna. Porém, a própria Petrobras argumenta, né, que a região ela já é utilizada, inclusive, por outras companhias. Por que não, então, a Petrobras não poder encontrar... a princípio, vale reforçar, né, Felipe? É um estudo, né? Não é uma exploração em si, é um estudo. Pode se levar até 10 anos ali, inclusive, para se encontrar os locais exatos. Há um mapeamento desta região e o que a Petrobras quer é justamente essa licença para continuar, né, a aprofundar ainda mais os estudos nesta região ali que fica na margem equatorial brasileira. Então, assim, tentando aprofundar um pouco mais nesses estudos, claro, vão ter dentro dos estudos perfurações para se descobrir ali a possibilidade de se encontrar mais petróleo. Ponto que a Petrobras levanta é que os próprios locais onde já estão sendo explorados, hoje o pré-sal, como você bem colocou, né, traz aí muita segurança, trazendo sempre ali uma responsabilidade em relação às questões ambientais, mas são pontos em que há uma perspectiva que dentro de alguns anos, algumas décadas, não tenham mais a mesma, né, quantidade de extração como já é feita atualmente. Por isso, é importante ter outros locais a serem estudados. E esta é uma região que tem tido sucesso em empresas internacionais. A gente vai repercutir, né, mais um pouquinho sobre este assunto. É um tema ainda que traz, provavelmente, ainda algumas... desdobramentos, né? Alguns desdobramentos. Teve uma reunião ontem entre Marina Silva, a gente falou aqui, comentou bastante sobre isso. Vamos aguardar agora os próximos passos de Petrobras sobre esses documentos, então, que o IBAMA está pedindo.